Sejam bem-vindos. Meu nome é Daura, eu sou gerente da Universidade do Livro. Hoje temos o prazer de ter o professor Chartier novamente para o lançamento do livro, Mapas e Ficções. E o professor Gésio vai dar uma palavrinha sobre o evento. Na verdade, eu fui assim, intimado pela Daura para falar alguma coisa a respeito do professor Chartier. Agora, eu acho, especialmente nas circunstâncias, falar alguma coisa do Chartier é totalmente rebarbativo. Todos aqui certamente conhecem o professor Chartier. Eu sou já condenado por mais de uma vez a fazer a apresentação do Chartier, sabendo que é irrelevante a minha apresentação. Mas, de qualquer forma, eu queria ter essa oportunidade de reiterar o prazer, o orgulho de ter mais um título do professor Roger Chartier conosco. O Chartier já publicou pela editora Unesp, eu não saberia dizer de cabeça. A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, de 1998, Os Desafios da Escrita, 2002, Leituras e Leitores na França do Antigo Regime, 2004, Inscrever e Apagar, 2007, e A Mão do Autor e A Mente do Editor, 2014, e Editar e Traduzir, 2022. Este, portanto, vai ser mais um de uma série já publicada pela editora Unesp, do professor Roger Chartier. Mapas e Ficções, de cara, quando nós tivemos o primeiro contato com o livro, nos lembrou muito o Bestiário de Borges. Da mesma forma que o Borges faz um apanhado de seres imaginários, o que o professor Chartier fez aqui foi identificar aqueles mapas, um atlas imaginário, do imaginário, em que vários autores, ao longo da literatura, identificaram a espacialidade. Em função disso, nós iniciamos essa leitura e verificamos que o mote original do livro, ele fazia justiça àquilo que efetivamente o livro é. Um livro extremamente agradável de ser lido. E para um editor não existe nada de mais agradável que saber que está publicando um livro agradável. Então, é com muito orgulho que nós publicamos mais esse livro de Roger Chartier, e eu me perdoo o fato de não apresentar o professor Chartier, porque todos vocês já sabem quem é. Então, professor Chartier, por favor, passe a palavra. Boa tarde. Para começar, quero agradecer ao Gésio pela sua apresentação, pelo seu convite, e também ele e toda a gente que trabalha na editora Unesp pela tradução e pela publicação deste último livro. É um prazer, um honor para mim de estar aqui para apresentar este trabalho e para agradecer sua presença um dia de segunda-feira, depois de um ponte que era quase um aqueduto para o Brasil. E também, como sempre, devo pedir que me desculpem pelo meu mal afrancesado português. Efectivamente, como dizia Gésio, este livro é um estudo dos mapas que acompanham romances, utopias, sátiras, com exclusão, tanto dos mapas que se encontram no gênero que normalmente esperam mapas, por exemplo, de cosmografia, de crônicas, relação de viagem, e também havia deixado os mapas que são publicados separadamente de texto que é dentro de livro. Então, o corpus do estudo era definido como a presença de mapas nos livros
de ficção, qualquer que seja seu gênero, e particularmente para o período que eu me campo de trabalho, a primeira modernidade entre o século XVI e o século XVIII. Hoje eu não vou seguir exatamente o livro, mas acho que seria preferível de apresentar alguns exemplos que permitem uma reflexão sobre o papel desempenhado pelos mapas nos relatos, nos textos de ficção e, consequentemente, que são os efeitos que podemos pensar foram produzidos sobre os leitores e para a interpretação ou apropriação do texto do livro que estava vinculada com a presença de ou várias mapas na edição do livro. Esta pesquisa começou com uma cópia da edição de Don Quixote, publicada em Madrid em 1782, no formato em octavo. Havia uma primeira edição em formato em quarto, 1780, a edição de Don Quixote, e que encontrei na Universidade de Pensilvânia, onde estou professor durante parte do ano. Tratava-se de uma nova edição, menos cara, como dizia, de uma edição mais luxuosa, publicada 2 anos antes, e publicada por Joaquim Ibarra para a Academia Real de Madrid. O texto de Don Quixote foi estabelecido por Vicente de los Ríos, que também era um membro da Academia Real de Espanha. E Vicente de los Ríos escreveu também para o livro uma análise de Don Quixote e um plano cronológico del Quijote. E por la primeira vez na história de Don Quixote, havia na edição mapa do Brasil adicionado ao livro. E este mapa tinha todas as credências científicas necessárias. O mapa havia sido estabelecido por Tomás López, que era geógrafo e cartógrafo do rei, com base das observações feitas por José de Hermosilla, membro do Corpo Real dos Engenheiros. Daí paradoxo fundamental: desenhar sobre mapa autêntico de território real os itinerários ou as 3 saídas de personagem fictício, Don Quixote. 3 efeitos serão esperados ou produzidos pelo mapa introduzida na edição de Don Quixote. Primeiro, confundir o mundo do leitor e o mundo do texto, de acordo com a expressão de Borges, para contribuir para uma forma de suspension of disbelief, de suspensão da descrença, da incredulidade, necessária para o encantamento da ficção. Esta intenção editorial reforçou os comentários de los Ríos, que supunham que Don Quixote era um contemporâneo que fez as 3 viagens, as 3 saídas desenhadas no mapa entre julho e dezembro de 1604, ou seja, o ano mesmo da impressão em Madrid da primeira edição de Don Quixote, publicada com a data de 1605, o ano seguinte. Em segundo lugar, o mapa fornecia um índice, uma tabela geográfica das principais aventuras ou
desventuras do herói, indicando e mapeando 35 lugares e episódios da narrativa. O mapa dava uma expressão visual da ampliação do espaço da ficção, que, como sabemos, começa no mundo restringido do Campo de Montiel, da Sierra Morena, e na segunda parte de Don Quixote se abre com a travessia de Castalla, de Aragón, para finalmente terminar em Barcelona, onde Don Quixote e Sancho, pela primeira vez, descobrem o mar, antes da volta de Don Quixote no seu lugar de la Mancha. Por último, Vicente de los Ríos usou a mapa para corrigir os erros geográficos e cronológicos de Cervantes por meio da comparação entre as distâncias medidas no mapa graças à escala e o tempo permitido pelo texto para as viagens entre dois lugares. Isso se vinculava com a crítica do tempo contra as imprecisões, erros de Cervantes na escrita de Don Quixote. E, por exemplo, no seu comentário sobre o capítulo 29, Vicente de los Ríos enfatizou que, cito, não era possível que Rocinante e o burro de Sancho pudessem ter percorrido tal distância, medida graças a mapa, tal distância em tão pouco tempo. E comentava Vicente de los Ríos, aqui Cervantes cometeu um grande erro geográfico. O mapa semelhante das viagens de Don Quixote e dos lugares de suas aventuras foi introduzida numa outra edição, impressa em Madrid por Gabriel Sancha em 1798. Ambas mapas, de 1780 ou de 1798, convidavam o leitor a se tornar um companheiro de viagem de Don Quixote e de Sancho. E me parece que essa é a razão por a qual os mapas se encontram frequentemente nas edições do romance, ou melhor, da história escrita por Cervantes, nas edições do século XIX. Como hoje se encontramos no gênero da epic fantasy, do Hobbit, O Senhor dos Anillos, e entre a primeira modernidade e o tempo contemporâneo, podemos pensar, mas não é presente no meu livro, seria o tema para outro livro, os mapas na literatura infantil e juvenil do século XIX. Por exemplo, em Stevenson, a Ilha do Tesouro, por exemplo, Jules Verne, a Ilha Misteriosa. O ponto de partida deste livro foi as questões que imponiam a presença de um mapa tão real, tanto em relação com o território quanto com a técnica cartográfica, para estar presente numa ficção. Daí, outras análises que queria mencionar como segunda parada de nossa tarde, Robinson Crusoe e o mapa do mundo, no qual estão desenhadas suas viagens imaginárias. Esse mapa do mundo foi introduzido na quarta edição of the Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York Mariner, impressa como as três primeiras edições, o que significa mostrar o sucesso
do livro, o mesmo ano de 1719. O mapa também foi inserido na primeira continuação da obra, The Further Adventure of Robinson Crusoe, being the second and last part of his life, publicada também por Taylor no mesmo ano de 1719. A representação cartográfica mobilizou o mesmo dispositivo que o mapa de Don Quixote mais tarde. Desenhar uma viagem de um personagem fictício sobre um mapa autêntico, nesse caso, um mapa do mundo. Esse mapa, elaborado pelo geógrafo e cartógrafo Herman Moll, citou o que dizia Moll a propósito de seu mapa, de acordo com as mais recentes descobertas e a partir das observações mais exatas. Este mapa foi impresso na primeira vez, independentemente de Robinson Crusoe, em 1709. E foi utilizado antes do livro de Robinson Crusoe para a edição de um relato de viagem, de um verdadeiro viagem, em 1712, A Cruising Voyage Around the World, de Woodes Rogers. Em Robinson Crusoe, o mapa mundi permitiu que o leitor acompanhasse as viagens transatlânticas do herói entre a Inglaterra, a África, o Brasil, e permitiu que o leitor localizasse os locais, os lugares que eram importantes ou essenciais para a narrativa. O porto de Salé, no Marrocos, onde Robinson havia sido cativo. A ilha de Cabo Verde, o rio Senegal, a baía de Todos os Santos, perto de Salvador, no Brasil, e o rio Orinoco, onde está localizada a ilha de Robinson e as ilhas do Caribe próximas a ela. Assim, como o mapa da Espanha, em Don Quixote, o mapa do mundo que mostrava as viagens de Robinson reforçava a crença, ou pelo menos a suspensão de descrença, em relação à autenticidade de uma narrativa supostamente escrita por um verdadeiro marinheiro. No Robinson Crusoe, como vocês sabem, há também outro mapa, o mapa da ilha. Nesse caso, foi publicado o mapa da ilha na segunda continuação do livro, publicado em 1720, um ano depois das primeiras edições do texto, e é um mapa narrativo, no sentido que localiza na sincronia episódios sucessivos da narração. E é um tema interessante de ver como o que a narração necessariamente deve enunciar seguidamente pode ser apresentado no mapa como se fossem eventos ou acontecimentos sincrônicos. E de aí um jogo do mapa sincrônico com a sucessão dos episódios da narrativa. Podemos deixar durante um tempo o mundo dos textos ingleses e voltar um pouco depois com outros textos da literatura inglesa. Porque o terceiro mapa que queria apresentar esta tarde é uma apropriação completamente diferente da linguagem cartográfica. É o mapa que foi inserido na edição de um romance francês, Clélie, Histoire romaine,
publicado en París en 1654, sob el nombre de Monsieur de Scudéry, mas de facto escrito por su hermano, Mademoiselle de Scudéry. Y como resultado, este romance, Clélie, resultado de lo que John Dejean ha llamado de salon writing, una escrita colectiva dominada por la presencia femenina, mas que finalmente, en relación con las convenciones del tiempo y particularmente para las mujeres aristócratas, no podían circular con el nombre do autor principal. Y finalmente, fue el nombre de irmão, Monsieur de Scudéry, que apareceu no século XVII na página de rostro do livro. Na edição, mapa ou carte de tendre, mapa de ternura, foi inserido no livro. Esse mapa foi supostamente desenhado por Clélie para indicar o caminho que permite ir de nova amizade até ternura, que era uma pergunta de outro protagonista no romance, como se pode fazer este caminho. E as personagens do romance esperavam uma carta, escrito de Clélie, mas Clélie tinha outra ideia, que era desenhar mapa que permitia de ver os itinerários possíveis para ir de nova amizade até sentimento muito mais forte, o sentimento da ternura. Daí, a carte tendre. No romance, o mapa é dado por o narrador, se ler a uma pessoa que está escutando a história, a princesa de Leontines. E cito o texto: Seller entregou o mapa que segue na próxima página a princesa dos Leontinos, que ficou agradavelmente surpresa com ele. E aqui há jogo entre o mapa de palavras do texto e o mapa bem real, que o leitor que ha comprado o livro pode encontrar após a página 396 do livro. No romance de Mademoiselle de Scudéry, Clélie, o léxico cartográfico e topográfico que representa mares, ríos, lagos, montañas, cidades, é usado para mapear sentimentos, ou melhor dizendo, os perigos possíveis das viagens entre estes sentimentos. O viajante está sempre ameaçado sobre o mapa pelos possíveis desvios que podemos levar tanto ao lago da indiferença, a mar de inimizade, quanto na parte superior do mapa até o mar perigoso, que seria o mar do amor, diferenciado com todos os riscos possíveis da ternura, que é o último lugar que representa o mapa. No romance, se lê o narrador interno na ficção, explica à princesa o significado de tal mapeamento alegórico, como se existia uma correspondência entre os lugares mostrados e as palavras que os descrevem. Uma equivalência entre o texto e a imagem. Isso é tema do livro, além da carte de tendre de Mademoiselle de Scudéry. Como devemos pensar a relação entre imagens, não somente mapas
mas también mapas y textos, palabras, escritos. Y claramente, durante la primera Edad Moderna, como ha mostrado nuestro colega, amigo español Fernando Bausa, o paradigma dominante, o paradigma da equivalencia. As imagens narram e as palavras pintam. É um tema que está muito frequentemente apresentado em Don Quixote ou, majormente, nas obras de Cervantes, como as viagens os trabalhos de Persíles e Sigismunda. Uma ideia que são duas linguagens diferentes, mas que são equivalentes na sua capacidade semântica. E, evidentemente, a partir do século XVIII, a maneira de pensar, a relação entre as imagens e as palavras escritas se modificou com uma ideia que a imagem é um suplemento ao texto, que a imagem pode representar o que o texto não pode narrar. Por exemplo, hemos já encontrado isso com a ilha de Robinson Crusoe, que pode mostrar na sincronia vários eventos, desde o naufrágio até a volta na Inglaterra, os 3 momentos em que os canibais entram na ilha. Então, uma sincronia, um pouco como na pintura bizantina, que podia ser, todos os eventos são contemporâneos uns dos outros. E isso a imagem não pode mostrar, quando o texto não o pode narrar, porque o texto é necessariamente uma sucessão de frases, sentenças, enunciados. Então, é um tema que vamos encontrar de novo, esta questão fundamental da tensão entre equivalência e suplemento. Como se as palavras podiam proporcionar sentidos, significados que não são presentes nas coações que limitam a capacidade de expressão da escrita. Nesse caso, esta atenção tem também uma dimensão historiográfica ou crítica, porque se no romance de Mademoiselle de Scudéry é uma temática da equivalência que está fundamental, o que narra Seller é o que vê a princesa olhando como leitor ou a leitora o mapa. As interpretações modernas da carte de Tendre han seguido uma outra lógica, que era a lógica do suplemento. E olhando ou vendo na carte de Tendre toda uma série de representações que não são evidentemente presentes no texto mesmo. Representação de uma âncora, representação de um coração, representação de um corpo feminino. E o desafio para o historiador de hoje é o grau de liberdade da interpretação em relação com o que os leitores e as leitoras do século XVII podiam decifrar no linguagem iconográfico do mapa de Tendre, estritamente equivalente com o texto da narração, ou bem já, mas não temos fontes para o mostrar, já procurando, proporcionando sentidos ou significados que não eram dentro do texto mesmo. Se deve pensar que este romance de Mademoiselle de Scudéry, e particularmente a carte de Tendre, ha encontrado un enorme suceso e han producido una serie de usos posteriores
da linguaje cartográfico para varios textos o proyectos. Inmediatamente no libro estoy estudiando o que era una apropiación, sino irónica, más inmediatamente erótica de la Carte de Temps, con una mapa del Reino de Amor, que era un acrísimo a un texto de Tristan l'Hermite, o bien foi a escolher un espí de utilizar para o livro un mapa del reino de coquetería, das mulheres superficiais, as coqueteria, e que era un acréscimo de un texto de Abbé d'Aubignac. Ambos casos son interesantes porque en ese caso los textos fueron publicados sin mapas. Y el suceso de la invención de Mademoiselle de Scudéry ha incitado algunos diseñadores de representar el reino de amor, el reino de coquetería, y en muchos ejemplares hoy de estos textos se encuentran o mapa presente, cuando, como decía, no figuraba en la primera edición de estos dos textos. Mas a apropiación de la invención cartográfica de Clélie no se limita a estas variaciones sobre ternura, coquetería o amor. También puede ser movilizada para un proyecto más fundamentalmente ideológico o político. É o caso do quarto mapa que queria comentar, que foi adicionado a um livro publicado em 1660 como Relation du pays de Jansénie, como se o jansenismo podia ser objeto de un mapa, evidentemente por parte de seus adversarios, que condenaban o jansenismo como heterodoxo o herético. Este libro fue escrito por Zacharie de Lisieux, pseudónimo de Louis Fontaine, y es un otro ejemplo de gusto por países imaginarios inspirado por Clélie de Mademoiselle de Scudéry. El texto es un panfleto anti-jansenista, na forma de un relato de viaje no país do jansenismo. O mapa foi introduzido na página 104 da edição e situava o país do jansenismo entre tres outros países perigosos, chamado Libertini, o país dos libertins, do libertinagem, Desesperança e Calvini, o país do calvinismo, do protestantismo. Em sua descrição dessa geografia, o autor Zacharie de Lisieux enfatizou a consequência de tal proximidade, que traz para a Jansénie tudo o pior de seus vizinhos. Cito: a opinião segundo a qual a graça é dada independentemente do que aconteça ou de que você faça, torna o libertino. A doutrina segundo a qual Cristo não está morto para todos nós e recusa sua graça aos homens que só podem ser salvos graças a ela, faz o homem desesperado. Aceita que priva o homem do livre-arbítrio e que o constitui e despreza o Papa, seus decretos, suas censuras, faz o calvinista. E o mapa está habitado por bestas ferozes, monstros horríveis, homens que se enforcarão, loucos impudentes seguidores de Baco e de Vênus,
ha presentato un mapa no libro criou como un Clélio que intentava mostrar uma tensão entre a explicação do significado teológico da geografia alegórica, e nesse caso com uma adequação, com uma equivalência entre as palavras escritas e impressas e o que se pode ver sobre o mapa, uma tensão entre este modelo da equivalência e o convite ao leitor para descobrir por si mesmo que eram os indivíduos, os grupos, as comunidades representados pelos diferentes animais do mapa: burros, lobos, raposas, corujas, pássaros. Finalmente, o paradoxo aqui era expor a condenação de uma seita, de uma perniciosa doutrina, o jansenismo para seus adversários, graças a uma fantasia cartográfica. E o mapa, na sua fantasia ou imaginação, intentava convencer o leitor que o jansenismo existia, que era como um país, que era como um território. E foi a razão da reedição deste texto anti-jansenismo e desse uso contra um texto de Antoine Arnaud que se chamava O Fantasma do Jansenismo, como se o jansenismo era uma invenção dos adversários, era a tese dos jansenistas Arnaud. E o uso da cartografia era para dar uma forma de realidade territorial a algo que não era um fantasma, mas para os adversários do jansenismo uma perigosa seita, uma perigosa doutrina. Quando o quinto livro desta tarde, quero voltar na Inglaterra. Hemos visto de Robinson Crusoe, de Defoe, evidentemente he estudado un poco antes de Viagens de Gulliver de Swift, mas o terceiro texto inglês, menos conhecido, é particularmente interessante porque é uma descrição e uma representação cartográfica de terras imaginárias. Este livro, em latim, foi publicado em 1605 em Londres, sob um falso endereço de Frankfurt. Esse livro é intitulado Mundus alter et idem, uma forma de paradoxo da identidade e da diferença. É atribuído sobre a folha de rosto a Mercurius Britannicus, um estudante de Cambridge que viajou para a Terra Australis. Se deve lembrar que a Austrália não está conhecida neste momento. Então, a Terra Australis é um território imaginário, imaginado. E, de fato, o livro foi escrito por um bispo anglicano, Joseph Hall. Foi reeditado em 1607 e traduzido para o inglês em 1609, mas sem os mapas. E o livro é uma distopia, ao contrário de uma utopia, que zombava da Igreja Católica, parodiava o antiquarismo e a erudição filológica, arqueológica, numismática, e que, de fato, anunciava se a territórios do sul eram assim, é porque era uma prefiguração do destino que esperava a Inglaterra. E no livro havia 5 grandes mapas que localizavam
estes territorios da distopía no son dos continentes conocidos, América, África, Asia. Y como as IAs nos viagens de Gulliver, que localizam IAs imaginarias ao lado de territorios existentes, no dispositivo era o mesmo no caso do livro de Joseph Hall, neste caso, localizando as terras imaginarias, terra australis, nas proximidades dos continentes ou dos países reais. E as convenções cartográficas são usadas para dar uma ilusão de realidade nos países distópicos, governados por ladrões, na vernia, por glutões, golosinha e ironia, por tolos, moronia e, perdone, mulheres, Virgínia. O texto em latim, com seus mapas, foi reeditado em 1643 em Utrecht e encadernado com dois outros livros, sem mapas, publicados pelo mesmo editor, Johannes Vesper, Campanella Civitas Solis, Bacon, Nova Atlantis. Como se finalmente o mesmo livro podia conter utopia e distopia. Podia conter Campanella, Bacon e Mundus Alter et idem. E talvez nesta edição, com os três textos de Campanella, Bacon e Hall, que havia lido Swift e talvez se inspirou de este modelo de uma proximidade entre territórios imaginários e territórios bem reais, o que podia conduzir a esta confusão entre o mundo imaginário do texto e o mundo conhecido pelo leitor. Nessa genealogia inglesa regressiva, em certo sentido, Swift, Defoe e Joseph Hall, é dedicado, mas não tenho tempo para entrar no detalhe, un capítulo, evidentemente, a IA de Utopía no libro de Thomas More, publicado en 1516 e reeditado en 1518 con o mapa da IA. Para dizer o essencial do análise que se pode fazer acompanhando textos famosos de Carlo Ginzburg ou de Louis Marin sobre o texto e a imagem da IA na Utopia de Thomas More, talvez três elementos interessantes. O primeiro é a tensão que existe entre a ironia imediatamente indicada pelo título da Utopia, que utiliza a palavra festivus, uma facecia que localizava o texto de More dentro de uma tradição começada com Luciano e toda uma tradição de textos irônicos, cômicos, e ao mesmo tempo, nesta perspectiva de ironia, a representação da IA como se fosse um território existente. A IA de Utopia está apresentada ao leitor, que introduz a tensão entre o irônico e o efeito de realidade. Mas o que é interessante é que a representação da IA é uma representação de algo irrepresentável, por duas razões. A primeira razão é que é impossível de respeitar as indicações topográficas da relação entre o diâmetro e a circunferência, das relações equidistantes entre todas as cidades
da IA quando se quer fazer uma representação exata do que está descrito. E alguns geógrafos do tempo contemporâneo han tentado de representar conformemente ao texto, aí é impossível. Desta maneira, é uma primeira impossibilidade. As indicações textuais não permitem uma representação gráfica. E a segunda impossibilidade é que a IA da utopia é sem localização. E, como dizia Louis Marin, esse não lugar. Como representar com uma técnica de cartografia algo que não tem localização ou que não tem dimensão de lugar próprio. Então, há jogo sutil no texto de Thomas More entre o uso da representação cartográfica que podia dar a ilusão de uma realidade territorial e todos os elementos festivos, impossibilidade geométrica de representar as indicações textuais, ou finalmente, esta IA que nunca no texto está localizada, está nulle part, em nenhum lugar, cria o interesse, imaginou para o leitor que percebia este tipo de contradições, prazer de leitura. Finalmente, a terceira lição de Thomas More é, talvez o que seria uma possível conclusão, é que estou falando de mapa em texto de ficção, mas a prática mais comum era de não pôr mapas em um texto de ficção e de não pôr imagens no texto de ficção. E por várias razões, mas o custo maior da publicação, quando havia este uso de acréscimo do texto com mapas. E a tradução desta dificuldade econômica, para começar, era o fato que quando o texto foi reeditado em latim ou quando foi traduzido em todas as línguas europeias, temos para o século XVI e começo do XVII 5 edições em francês, 7 em inglês, 4 em holandês, 2 em italiano. Há uma série de edições do texto latino original e somente 3 de todas estas edições têm mapa. Todas as outras han suprimido, ignorado a presença do mapa da IA. O que deve, para nós, que associamos imediatamente o texto de More com a representação da IA, deixar pensar que para muitos leitores do século XVI ou XVII, inclusive a segunda edição em latim, não podia haver a IA e não podia desfrutar do jogo entre a representação de uma terra irrepresentável. Então, é uma primeira reflexão. Acho que o tema do custo da publicação estava importante para limitar o uso dos mapas nos livros da primeira Idade Moderna. E particularmente por uma razão técnica, a partir de XVI se ha preferido a gravura sobre cobre e não a gravura sobre madeira. Quando tem uma gravura sobre madeira, é possível de introduzir a imagem na composição tipográfica e de imprimir texto e imagem com a mesma prensa na mesma gráfica. Quando se ha preferido, por razões estéticas, o uso da gravura sobre cobre, se precisava de uma outra prensa, que se chama na enciclopédia de presse en taille douce, e se precisava de outra oficina. Então, tecnicamente, é
financieramente, por razón do costo, era una dificultad de introducir imagen nos textos mesmos. Tal vez no caso de Moore podemos encontrar otra razón, a conciencia por algunos de los editores que era irrepresentable no un lugar. O un tema que discutiré para terminar, la idea que una perspectiva dominante de la primera edad moderna è la perspectiva da ekfrasis. É possível de fazer imagens mentais a partir somente das palavras. E a partir deste momento, a capacidade de produzir imagens mentais incorporadas pelos leitores, sem necessariamente apresentar uma imagem de verdade, era outra razão que limitava, me parece, o uso das imagens. Se quero dizer agora um pouco de conclusão sobre o caso inglês, porque temos 4 livros, entre Swift, Defoe, Joseph Hall e Thomas More, inclusive si Freud escrito en latín, se ve que hay una primera perspectiva, y de ahí sería una temática que va más allá del conteúdo del libro, que será la temática de una cadena de empréstimos. La idea que había una posibilidad de relación entre estos textos, porque los autores habían leído un texto anterior. Y de esta manera, los 4 textos ingleses tienen una primera armonía, que es de atribuir a viajes a un individuo real, o marinero de Thomas More, o estudiante de Joseph Hall, Robinson Crusoe, o comerciante que viru Polonio de Defoe, o cirurgião Lemuel Gulliver de Swift. Ao mesmo tempo, se vê que há uso diferente da técnica ou da representação cartográfica. A Utopia de More utiliza uma representação que aparentemente dá semelhança à IA de Utopia com as terras ou IAs reais das cartografia ou das geografia, com uma diferença. Esta IA não está localizada sobre o globo. Os mapas de mundos alternativos, como os mapas de Swift, jogando na ideia de mostrar ao leitor territórios imaginários ao lado de territórios bem reais. Desta maneira, uma outra forma de suspensão da incredulidade. E no caso de Robinson Crusoe e depois de Don Quixote, era uma maneira de localizar sobre um mapa do mundo, um mapa de Espanha, itinerários de peregrinações, viagens de caracteres imaginários. E desta maneira de jogar de outra maneira entre a crença por parte do leitor e a ilusão da fábula. O que se poderia dizer de estas mapas no contexto inglês era que o prazer do leitor, o jogo do autor e de seu editor, era justamente de jogar com esta suspensão da incredulidade. Reforçar todos os elementos que devia permitir crer, pensar que o que se lê é uma relação com algo real,
que aconteceu, personagem, uma viagem, e ao mesmo tempo, no texto mesmo, de multiplicar as indicações ou advertências que fazem lembrar este leitor que deve abandonar juízo crítico para desfrutar da ficção, nunca deve também estar sem a consciência irônica, divertida, festiva, que aqui há jogo literário e que nesse caso a tensão entre o credenciamento da realidade e ao mesmo tempo a presença de todos os elementos que se afastam desta credência, desta autenticação que está no texto e a razão do prazer. Vou terminar com uma última geografia. Hemos visto uma genealogia inglesa que podia ir de Thomas More até Joseph Hall, até Gulliver, até Robinson Crusoe, Defoe, Gulliver Swift. Hemos visto uma genealogia diferente no caso francês, porque começa com Mademoiselle de Scudéry, está imitada, mobilizada por uma série de outros textos, seja no repertório da relação entre ternura, amor, coqueteria, ou bem no caso do texto antijansenista para utilizar esta estratégia cartográfica para defender uma tese ideológica, religiosa, política. Mas na terceira história, que termina o livro, um pouco diferente, porque não é uma genealogia, nem criada a partir de um texto que é a matriz, ou bem com encadeamento de uma série de textos. É o caso do Orlando Furioso, de Ariosto, que na edição impressa em Venezia por Vincenzo Valgrisi em 1556, mostravam para cada canto uma imagem com vários níveis, e o nível mais alto era em 8 das 46 gravuras, era uma representação muito rudimentária de fragmento cartográfico, que permitiam ao leitor de situar geograficamente os viagens, itinerários, peregrinações dos heróis que eram contados no canto que seguia a imagem. E Vincenzo Valgrisi havia utilizado elementos de cosmografia ou geografia para esta presença de fragmentos de mapas que permitia de seguir a viagem de personagem ou somente de localizar onde o canto se desenvolvia. Havia para duas destas imagens, na edição de Orlando Furioso, algo um pouco mais sutil, que era de propor uma imagem que se deveria olhar desde baixo para cima e assim seguir a viagem do herói. O primeiro caso era Rodomonte, que seguia o rio Rhône, rodando desde Lyon, abaixo da imagem, até o mar Mediterrâneo, acima da imagem. Ou havia a mesma técnica para a viagem de Rinaldo, que estava navegando sobre o Po, na Itália, e abaixo da imagem eram os Apeninos e acima da imagem era Ostia, onde chegava Rinaldo. Era interessante de
finalmente, para a imagem de apoderar-se do leitor, espectador, para conduzir ele, como haviam feito estes dois heróis. A presença deste fragmento de cartografia é unicamente nas edições de Valgrisi, mas todas as suas reedições. 10 edições de Valgrisi, entre 1556 e 1587, retomam as imagens com os fragmentos de mapas. Todas as outras edições de Orlando Furioso ignoram esta referência ao uso cartográfico. E a razão desta especificidade era o fato de que o editor, no sentido de copy editor da edição de 1556 de Valgrisi, era Girolamo Ruccelli, que era um especialista de Ptolomeu, da cartografia, da geografia. Claramente havia sugerido ao editor de introduzir este elemento cartográfico nas imagens dos cantos do livro. Entre parênteses, o caso italiano, eu sugeria uma outra perspectiva, que era quando a cartografia, pero não é objeto do livro, seria um estudo diferente. Quando a cartografia é não mais a cartografia dos caracteres imaginados, mas a cartografia das viagens do autor. E no caso italiano, o que me havia chamado a atenção é que há uma edição das obras de Petrarca, em 1525, por Velutello, e que tem um mapa da Provença de Petrarca. Se vê Carpentras, Avignon, você sabe que no rime de Petrarca é atacar contra o Papa de Avignon. Se vê também Vaucluse, que é o lugar do encontro entre Laura e o poeta. Então havia como uma cartografia, se não dos desplaçamentos, das viagens de Petrarca, mas do mundo provençal de Petrarca, que era localizar o autor uma referência geográfica aos textos, e particularmente, seja os textos contra Avignon, ou bem todos os textos que se vinculam com a história de amor com Laura. Não sei se há muitos outros exemplos entre este momento inicial de Velutello, Petrarca, Provença, até um outro mapa das viagens e itinerários de um autor que encontrei e que é final do século XIX, quando foi publicado em Madrid um livro cujo título era Cervantes Viajero. E são, no livro, há uma mapa, e que é uma cartografia das várias viagens de Cervantes, como soldado na Itália, participando da Batalha de Lepanto em 1571, capturado pelos piratas quando voltavam na Espanha, e daí 5 anos nos banhos de Argel se vê isso. E para terminar, as viagens de Cervantes na África do Norte, e uma viagem possível, mas não necessariamente certo, nas Açores. Ela seria uma outra dimensão. Não sei se entre Velutello e Foranda, que era o autor de Cervantes Viajero, se podem encontrar outra cartografia das viagens dos autores do século XVI, XVII ou XVIII, mas claramente o último mapa para Cervantes abre a toda a crítica literária do século XIX e XX, quando se estabelece uma relação estreita entre a vida do autor
e o conteúdo das ficções. E nas vidas de autores, elemento é suas trajetórias geográficas. Para concluir, queria voltar sobre dois temas fundamentais, porque além do detalhe de cada caso, me parece que podemos, graças a esta reflexão sobre os mapas nos livros, que são acréscimos do texto, podemos refletir sobre, em primeiro lugar, porque, como dizia, há tantos livros de ficção que não têm mapa. Nenhum romance picaresco tem mapa. Cervantes somente 1780 e nunca mapa aparecerá no Persiles de Sigismunda. Desta maneira é como uma reticência a pôr mapas no relato de ficção, reticência que desapareceu no século XIX, ainda mais no mundo da epic fantasy contemporânea. Então, esta reflexão pode conduzir ao que dizia, uma razão técnica, uma razão econômica que não quer aumentar o custo da publicação e, consequentemente, o preço do livro, por a razão que explicava. A segunda razão que mereceria uma atenção mais desenvolvida é este tema da ecfrasis, que é uma técnica clássica da retórica, fazer surgir na mente dos ouvintes imagens que são produzidas pelas palavras mesmas, e seria possível de escrever uma história literária da ecfrasis, não somente no campo da retórica. Estava pensando porque, por exemplo, nas brevíssima relação da destruição das Índias de las Casas entre 1552 e final do século XVIII, nunca foram introduzidas imagens nas edições de las Casas. Pode ser por a razão técnico-econômica que mencionava, mas também pode ser com a ideia que, ao mesmo tempo que a imagem proporciona um suplemento de sentido que fixa este sentido e captura ao leitor. Quando as palavras, por exemplo, de las casas, nas descrições dos horríveis massacres cometidos pelos espanhóis no Caribe, no México, no Peru, sem imagem, tem talvez as palavras uma força maior de produzir na imaginação efeito de temor, de horror. É uma possibilidade de pensar a ecfrasis, produzir imagem com palavras que não somente como algo que reduz o poder da imagem, mas ao contrário, talvez, que dá uma força inédita às palavras. Me lembro do conto de Borges, El espejo e a máscara, na qual, há um momento, o poeta que está frente a seu rei vitorioso deve dar uma loa de alabanza, um louvor. Há um momento que, através do uso das palavras como ecfrasis, produz a presença da batalha, talvez mais que uma imagem podia fazer. E Borges escreveu não era uma representação da batalha, era a batalha. Uma imediata presença do evento, graças às palavras. Quando a imagem, evidentemente, pode introduzir imediatamente a distância entre a representação e o que é representado.
Ahora es otro tema de reflexión. Y último tema de reflexión, será para cualquier estudio de texto, reforzado tal vez cuando estamos frente a esta relación ambigua, correspondencia, equivalencia u suplemento, sustitución da imagen en relación con el texto, que era una reflexión finalmente sobre las percepciones, las apropiaciones de los lectores del pasado, dos objetos que presentaban al mismo tiempo un texto y una o varias imágenes dentro de las mapas. Que podía ser los efectos producidos sobre su comprensión, apropiación dos textos. Se abre aquí un espacio, evidentemente, en que la historia no puede probar. Puede tal vez imaginar o que estas producciones icónicas y textuales al mismo tiempo, en relación con el modelo de éxtasis, en relación con las expectativas de los lectores que tal vez pueden esperar de la imagen una traducción iconográfica del texto, o bien pueden usar estas imágenes para ellos mismos escribir en su mente un otro texto, con un otro significado, vendo cosas que el texto no enuncia. Todo eso me parece un desafío en relación con la interpretación histórica de los textos e imágenes del pasado localizado entre las certezas del análisis controlado y tal vez una posibilidad por el historiador o lector de imaginar o que fue imaginado no pasado. Obrigado. Professor, podemos abrir para as perguntas. Nós teremos 15 minutos para a pergunta e após teremos a abertura da sessão de autógrafos, ok? Eu vou circular, quem quiser, só levantar a mão e eu deixo. Oi. Abusando do direito de editor, fazer uma pergunta direta que me incomodou na hora que eu comecei a ler o texto e vi o texto geral, mas certamente você tem uma justificação para isso. Eu esperava, de saída, olhando o sumário, inclusive, encontrar por lá a Divina Comédia. E aí eu pergunto para você se aquele mapeamento de um mundo, que afinal de contas é um mundo imaginário, mas um mundo, por que de alguma forma você não encarou a Divina Comédia como um objeto característico mesmo da utilização de uma dimensão gráfica, né, para localização justamente de uma viagem, né, como é o caso, né, para ilustrar também e acoplar aos outros exemplos que foram dados. Paralelamente a isso, você justifica, esse é o primeiro ponto. O segundo, você justifica a ausência de ilustração em outras obras contemporâneas, daquelas que foram estudadas, e em obras anteriores. A que você atribui, vamos chamar assim, a decadência do mapa no século XIX, por exemplo, logo no período posterior? Então, são essas duas questões que eu te colocaria. Sim, se compreendo bem, seria uma trajetória destas
de esta presencia. O que falta, evidentemente, es medir cómo no século XIX, he tomado ejemplo de Stevenson, de Jules Verne. Me parece que hay para la literatura juvenil infantil, aquí hay especialistas que saben más que yo, hay una presencia dos mapas que permiten al joven lector localizar los eventos, tanto mapas imaginarios en relación con la ficción de la narración, tanto mapas que localizan el mundo real, las aventuras, y tanto una mistura de ambos, como en el caso de la IA misteriosa o de la IA del tesoro de Stevenson y Jules Verne. Entonces, sería un estudio de medir la presencia o no, la frecuencia o no de estos mapas, de este género particular de la literatura juvenil infantil, que no es un problema equivalente para el século de la primera modernidad, en que salvo en el XVIII es un poco más difícil de limitar, de definir un repertorio específicamente destinado a crianças o adolescentes. Entonces, el problema se desloca cuando se piensa prioritariamente en un público infantil y juvenil, y por pensar que la presencia de los mapas es importante. Sería interesante de seguir eso para Don Quijote en el siglo XIX y XX en España, porque por un lado Don Quijote se transforma en varias adaptaciones o sumarios, en un libro utilizado en las escuelas. Había el reglamento de finalmente del XIX o del siglo XX que decía que cada día de la escuela primaria debía comenzar con un comentario de un fragmento del Quijote, antes de cualquier otro tema, otro asunto, otro tópico pedagógico. Y al mismo tiempo había un Don Quijote para el pueblo, Don Quijote para los niños, y sería interesante de ver si en este caso o que dejó la tradición comenzada no final del siglo XVIII, con estas dos ediciones no destinadas de ninguna manera para un público infantil de Madrid, ha conservado. Lo que he visto es que no necesariamente para libros para las clases o para los jóvenes, había una grande frecuencia en las traducciones de Don Quijote en inglés o en francés, da presencia de un mapa de las itinerancias, que reforzaba este juego. Me parece que la idea que nunca Cervantes había llamado ese libro de romance o de ficción. Es siempre una historia, y todo el juego es con o que normalmente pertenece a una historia, como fuentes, discusión, o nombre verdadero de Don Quijote, o testimonios dejados los archivos de La Mancha, etc. Entonces, esta dimensión de hacer creer una ficción como historia podía encontrar con una presencia casi sistemáticamente o frecuente de los mapas un refuerzo. Sería una manera de responder, de prolongar el estudio sobre el siglo XIX, que es muy rico en relación de, por un lado, una estrategia editorial en relación con las expectativas de varios públicos, populares, adolescentes, escolares, y de otro lado, una posibilidad técnica con las transformaciones, las técnicas de la imprensa, que permitía, sin un costo extraordinario, de introducir imágenes o mapas dentro de los libros. Pero el periodo anterior
me había llamado la atención de que todos los ejemplos que tomados, estudiados, no se refieren como ejemplo de algo que sería más que frecuente. En el caso de la literatura del século de oro, no conozco ningún ejemplo de una presencia de mapa en un texto de cualquier sea a forma de romance, caballeresco, picaresco, pastoral, nunca. Y los textos que parecen los más abiertos a eso, estoy pensando en el Persiles, tanto Lazarillo de Tormes, Buscón, o para Cervantes o Persiles de Sigismunda, que es un romance geográfico. Comienza en el norte imaginario de Europa, los personajes transportados peregrinos llegan a Lisboa, cruzan toda España, Languedoc, Provenza, para terminar en Roma. Y es un libro que parecería hoy inmediatamente esperar un mapa para seguir esta inmensa viaje. Mas se ve que es uno de los libros los cuales la idea que los mapas existen porque palabras las producen en la mente del lector y frecuentemente utilizado este topos, esta figura que al momento los estudiantes que pretenden como Cervantes haber sido prisionero en Argelia, mostrando sobre un mapa o sobre una representación del puerto, de la ciudad de Argelia, o que era el lugar de sus desventuras. De facto es una ficción, pero al mismo tiempo el mapa es transmitido a los otros personajes del romance a partir de las palabras. Entonces, sería una cuestión de o específico, particular, los casos que he estudiado en relación con una esperada ausencia de mapas, y un momento en que la ausencia de mapas que es un problema. ¿Por qué no hay mapas cuando se debería tener un mapa? Sí, Marisa. Professor, gostei demais da sua palestra. Ela é um belo apetite para a gente ler o livro com muita vontade de ir mirando as páginas. Eu fiquei pensando, o senhor, em algumas ocasiões, o senhor se referiu à literatura infantil, mencionando-a, mas deixando-a um pouco de lado. E eu fiquei me lembrando que há um clássico francês de literatura juvenil misturado com literatura didática, que é Le Tour de la France par deux garçons, e que teve um similar brasileiro, que se chama Através do Brasil. E é como se... o livro francês, ele é farto em mapas. Os meninos vão lá viajando atrás da família e a gente vai vendo por onde eles vão. No caso brasileiro, Através do Brasil, é de dois autores muito famosos do fim do século XIX, Olavo Bilac e Coelho Neto, mas o livro é muito parco em ilustrações. Mapas, então, nem se fala, sobretudo com a riqueza dos mapas que o senhor reproduz no seu livro. Não é uma questão de tecnologia e de economia muito envolvida nessa questão? Para explicar o problema de... Não sou especialista do siglo XX, mas a tecnologia, o que você mencionava, que permite uma presença mais frequente das imagens, se vinculam com a capacidade a partir do XIX, da mecanização da imprenta, de introduzir as imagens na mesma impressão que o texto. E nesse caso, me parece que pode ajudar a esta presença mais frequente das imagens nos textos.
além disso, efetivamente, o problema da relação mapa e literatura juvenil ou infantil, que tem dos problemas. O primeiro seria literatura fora da escola, literatura dentro da escola. E um estudo dos manuais escolares poderia mostrar se, imagino que sim, uma presença mais forte, mais frequente das imagens. E o segundo problema é a presença dos mapas em textos que não são considerados como literatura, que seriam os mapas que acompanham todos os manuais de geografia, mas também que pode ser de história. E seria de ver que a fronteira entre ficção e não ficção, que é respeitado aqui, porque senão o livro seria sobre cosmografia, crônicas, relação de viagem, onde se encontram muitas mapas. Talvez, a partir do momento em que se entra no material escolar, esta diferença existe, ciências e ficção, mas poder também ter uma forma de encontro para localizar textos de imaginação sobre os lugares reais nos quais os episódios do texto se desenvolvem. O Tour de France par deux enfants seria um exemplo disso. É uma ficção e, ao mesmo tempo, é um livro de descrição geográfica, econômica, social da França contemporânea. E não é estudado, mas não sei quando e como será introduzida no texto da Tour de France des deux enfants, mapas. Seria um tema, era um limite em relação com a competência de primeira idade moderna, mas imagino que pode ser um tema realmente fascinante do século XIX. A técnica permite mais frequentemente a presença das mapas. O material escolar permite de ultrapassar a fronteira entre ficção e não ficção. O texto para os jovens podem mais e mais em uma cultura onde a imagem está mais presente, de apoiar, de fundamentar uma transmissão textual utilizando a imagem. O que falta neste livro seria a cultura cartográfica da gente que lê no século XIX, no século XVII, Mademoiselle de Scudéry, ou Swift, ou Defoe. E seria outro tema interessante, a cultura cartográfica da primeira idade moderna. Há exemplos espetaculares, a pintura holandesa, em muitos dos quadros holandeses do século XVII, contra a parede, um mapa. E o que significa que um mundo marítimo, de comércio transatlântico, de imaginação dos outro mundo, a presença dos mapas não era tão excepcional. E para uma Vermeer, ou Duroux, outros dos pintores, mais finalmente que a presença de livro, era a presença de mapa, que estava um atributo de condição social, ou um elemento de um imaginário, não necessariamente com uma ficção, mas com uma existência social. Não acho que há o equivalente para a pintura francesa do XVII, não somente porque é menos, entre aspas, realista, mas porque talvez a cultura cartográfica era muito diferente. Então seria uma necessidade, se se quer explorar mais a possibilidade de recepção e de apropriação destes mapas dentro dos livros, de dizer algo sobre a cultura cartográfica. Talvez a representação pode ser uma fonte,
uma outra fonte, sendo, mas não sei se jamais foi estudado dessa maneira, os inventários post-mortem, que descrevem os bens culturais que se encontram no lugar de um morto e, geralmente, descrição sumária de livros, de títulos, de objetos e talvez de mapas. Mas seria toda uma outra dimensão, que será um estudo sociocultural das fontes que permitem medir as diferenças entre situações europeias ou entre tempos cronológicos dos mapas da cultura cotidiana, e que seria como um elemento do horizonte de expectativa dos leitores dos textos que é discutido. Por conta do tempo, faremos uma última pergunta. Vou estar mais presente para entender melhor. Peço duas desculpas por precisar da máscara, porque não me falta Boa tarde. Eu vou pedir duas desculpas. Primeiro, pelo uso da máscara, porque sou como um gripão terrível. E a outra, pelo mais um sotaque, o meu é hispano. Eu sou Isaac Morales, sou da Venezuela, sou escritor, inscrito em alguns dos cursos da Universidade do Livro. E assim que vi o título da sua conferência, eu decidi vir imediatamente, né? Mesmo que eu já sabia que estava doente. Mas por quê? Porque de fato, eu, como escritor, eu aplico numa obra que estou publicando como série, por capítulos, a essa ideia dos mapas imaginários, né? Eu fiz esse mapa já no ano 2021 para a minha obra. É uma série que tem perfil para jovens, porque, claro, existe toda uma influência atual da televisão e tem muito público juvenil que fica sempre perto daquelas figurinhas japonesas. E muitas delas têm universos inteiros criados e tem uma qualidade imaginativa e literária incrível, a maioria delas. Então, uma coisa interessante que eu queria falar, além de que me sinto muito prazeroso de ter ouvido sua conferência, é uma coisa aqui que eu quero, aclarar, entre aspas. Todo romance, o romance como gênero literário, é uma viagem. Assim a gente pode falar desde a Odisseia, que é uma viagem, até os romances mais atuais. Inclusive, tem um romance que ganhou um prêmio internacional faz pouco tempo, agora nesse século XXI. Não me lembro do autor, mas o título do romance é A Viagem Vertical. E não é uma viagem exatamente geográfica, é uma viagem principalmente emocional. Então aí, eu acho que para mim não fez falta incluir na obra, mencionar obras como a Comédia de Dante. Por quê? Porque a Comédia de Dante não é uma viagem geográfica, é uma viagem principalmente intelectual. Vamos lembrar que a proposta do Alighieri era fazer refletir as pessoas sobre a viagem católica, né? Do pensamento, do caminho até o paraíso. Não era exatamente uma viagem cartográfica. Se for o caso, então a gente teria que pensar também na cartografia da Odisseia. E acho que não é o caso. Inclusive porque a Odisseia foi escrita para um público que achava que todas aquelas referências geográficas eram reais, né?
mesmo que a gente hoje entende que são mitologias, para eles eram reais, não eram mitologias. Então a comédia é um romance de tese, não um romance de viagem nesse sentido. Ou seja, a intenção não é a intenção da viagem do Alighieri não é ficcional. Estou falando da viagem. A intenção é não ficcional, entende? Agora, por outro lado, a literatura que a gente chama de infantil e juvenil, na verdade, é uma invenção dos editores do século XIX. No passado, antes do século XVIII para trás, não existia tal coisa como uma literatura feita exclusivamente para jovens e crianças. Foi, claro, uma necessidade dos editores do século XIX para abranger mais público. Então, o que seria interessante para mim, além do conteúdo do título, ainda não li, acabei de comprar só o livro, vou ler com muita paixão, porque de verdade eu estou muito interessado no tema. Inclusive, acabei pensando que de alguma forma tudo me traz até hoje. Eu precisava ouvir e ter esse livro. E agradeço muito ao professor Chartier. E, bom, é só isso que eu queria falar. Desculpe. Professor. Não, está bem. A referência a Dante é muito interessante, porque uma crítica possível do livro era que não havia considerado a representação por Botticelli do livro do Inferno, e que se pode considerar esta representação iconográfica como um mapa, mais ou menos, mas que dava a ver, porque você dizia, enquanto a uma ideia de uma viagem, que às vezes traicionava a intenção, porque dava uma realidade empírica de algo que não é na obra de Dante. Mas havia esta tradução, translação iconográfica por parte do Inferno através desta representação. Me parece, a segunda ideia, efetivamente, é a ideia da viagem, que pode ser em muitos dos gêneros que he mencionado, cavalleresca, romance cavalleresco, romance picaresco, romance pastoril, realmente uma viagem. E, finalmente, os dois grandes romances de Cervantes são viagem. Viagem que se construiu progressivamente entre a primeira e a segunda parte de Don Quixote, ou bem a viagem que começa nas ilhas do Groenland e acaba de terminar em Roma, no caso do Persíles de Sigismunda. Além da geografia quase intrínseca ao gênero do romance, que era um pouco o tema de Moretti, seu livro traduzido ao português do Atlas do romance europeu no século XIX, de mostrar que havia uma cartografia interna dos romances, utilizando as fronteiras, a metrópolis, seguindo os itinerários das personagens, construindo oposição a partir de oposição geográfica. É um livro particularmente interessante desde o ponto de vista, porque dava uma interpretação geográfica do romance, qualquer que seja o gênero de Sinovi, e que associar, vincular romance e viagem. Em outros casos seriam que as viagens não são necessariamente topográficas, geográficas, mas podem ser mentais, sentimentais ou emocionais. O problema, não o problema, mas a questão é quando e por que estas viagens narradas se transformam em algumas edições
em uma representação cartográfica, que era um pouco a questão de ver o que significava para Gulliver, ou para Robinson Crusoe, ou para Don Quixote de la Mancha, a objetivação num mapa da viagem que é a sucessão narrativa do texto mesmo. Bom, gente, agradeço a todos e todas pela presença. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, que nos honra muito. E agora nós teremos a sessão de autógrafos. Você quer falar alguma coisa para terminar? Muito obrigado.